Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do nosso Mengão para você. O Flamengo que, infelizmente, no jogo passado não conseguiu os 3 pontos e agora o Flamengo vai em busca de um novo desafio. Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã. Parceiro, inclusive vou trazer para vocês algumas informações sobre o jogo Flamengo e Red Bull Bragantino e também sobre a decisão, a grande finalíssima da Libertadores da América que vai acontecer no dia 29, agora no próximo sábado, sem ser esse, o outro, meus amigos. Vamos aqui acompanhar o que eles analisaram, né, do Flamengo nesse último confronto contra o time do Fluminense e vamos aqui projetar o jogo contra o Red Bull Bragantino neste sábado agora, valeu? Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like, se você não é inscrito, e vem comigo e simbora pro vídeo. Tem outro tropeço de uma equipe na parte de cima, o Flamengo segue líder do campeonato, mas foi derrotado no Maracanã, num jogo com muitas nuances, né? A gente analisa, claro, principalmente pelo lado vencedor, o lado do Fluminense, que fez talvez uma das melhores exibições, se a gente fizer o recorte do primeiro tempo ali, né, Coutinho? Acho que foi um bom jogo do Fluminense, até animador, pensando em reta final de temporada, de briga por Libertadores, por vaga direta, né, via Campeonato Brasileiro, e de semifinal de Copa do Brasil. Verdade, um jogo de muita organização do Fluminense, né? Seja para marcar a saída de bola do Flamengo, seja para marcar mais perto da área do Fluminense. Time muito compacto, muito agressivo, né? Sempre 2, 3 jogadores do Fluminense pressionando bola, oferecendo coberturas também a quem estava dando ali o primeiro combate. E com a bola, na primeira etapa, sobretudo, é uma equipe muito vertical, muito agressiva, né? Que buscava atacar a área do Flamengo rapidamente, resolver os ataques sem tanta elaboração, é verdade, mas com muita praticidade, com muita objetividade. E conseguiu fazer 1-0, fazer o 2-0. E eu até digo que o primeiro tempo acabou numa boa hora para o Flamengo. Se a gente olha ali os últimos minutos da primeira etapa, era de um Fluminense muito mais próximo da área do Flamengo do que o contrário e finalizando. Lembro de um chute cruzado do Samuel Xavier que o Saúl bloqueia, que tinha o endereço do gol. Outras jogadas ali próximas à área do Flamengo, promissoras também, que um detalhezinho diferente poderia gerar um gol do Fluminense. Por outro lado, o Flamengo muito aquém, né, em comportamento, na minha opinião, concentração para o jogo, nível de intensidade e também de organização. E aí, é claro, a gente vai ter que citar a quantidade de jogadores fora da equipe e que acabaram fazendo com que o time caísse de produção. Principalmente da zaga, né? O João Vitor não está pronto ainda, ficou muito claro isso no jogo contra o Sport, no jogo de ontem. Tem talento, é promissor, mas quando você não tem um Léo Ortiz, um Danilo ali, a diferença é muito grande em saída de bola, em proteção de área, em tomadas de decisão ali, em jogadas em que o zagueiro está um pouco mais apertado. Basta ver o que foi o Flamengo no segundo tempo, que o Flamengo na primeira etapa. Tem a falha do Rossi, acho que isso é uma coisa que tem que ser levado em conta. Uma coisa é você virar 1-0 jogando pior, mas um gol você empata o jogo. Outra coisa é você virar 2-0 jogando pior. Segundo tempo, o Flamengo melhora um pouco. Acho que a entrada do Cebolinha mais uma vez melhora o Flamengo. Mas um time muito na base do ímpeto, né? O que faltou na primeira etapa em comportamento sobrou no segundo tempo. Mas a organização seguiu faltando, a não ser ações individuais do Cebolinha, do próprio Léo Pereira, que faz o cruzamento para o Juninho cabecear, acho que foi até o melhor do Flamengo entre os que começaram jogando. Jorginho entra bem também, chama a responsabilidade de bater o pênalti. É uma reta final de jogo de muita pressão, mas de pouca clareza do que fazer. Um Fluminense que poderia ter atacado mais na segunda etapa. Acho que recuou muito, marcou muito atrás. 9 fora a imposição do Flamengo, né? Tem o jogo, mas o Fluminense poderia ter também tido um pouquinho mais de agressividade na segunda etapa. Acabou sofrendo na reta final do jogo. Mas a vitória é justíssima. O Fluminense foi melhor para mim durante 2/3 do jogo, pelo menos. E falando desse jogo ainda, né, Pedro? Era uma oportunidade que o Flamengo tinha de se distanciar ainda mais do Palmeiras, porque o Palmeiras joga antes e tem um tropeço até inesperado dentro de casa no Allianz Parque, empata sem gols com o Vitória, e o Flamengo foi para esse jogo, claro, todo desfigurado o time por conta desses retornos de data FIFA, o Arrascaeta não foi nem relacionado, mas foi um primeiro tempo ali onde o Fluminense construiu com justiça essa vantagem. E aí vale destacar os 2 pontos, o golaço do Lúcio Acosta, que é uma contratação que o Fluminense fez que caiu muito bem nesse time, acho que faz muita diferença. Do Campeonato Brasileiro. Acho que se a gente colocar jogadores que
entraram e corresponderam logo de cara. Talvez ele seja um dos grandes destaques desse campeonato. E uma falha típica do Rossi. Claro que tem um recuo ali, com uma força exagerada para o goleiro, mas um goleiro experiente também. Talvez fosse até melhor deixar essa bola sair, né? Bica para lateral. Exatamente. Então, assim, a falha do Rossi, eu acho que é a falha do goleiro que é bom. Porque, excesso de confiança? Exatamente. É o goleiro que sabe que ele é muito acima da média com os pés. Porque se é um goleiro que é inseguro com os pés, pode ter certeza que ele não ia tentar dominar. Até porque o mais difícil ele faz. Ele domina a bola e ele evita que a bola saia. E aí eu acho que é o excesso de confiança que faz com que ele erre, assim, uma falha que, até pelo placar, né, custou ao Flamengo pontos no jogo de ontem. Mas ainda em cima da análise do jogo, e essa finalização do Acosta é surreal, porque a bola vem meio que em cima do corpo dele e ninguém imaginava que ele fosse tirar um chute dali da maneira que ele tirou e conseguindo acertar a gaveta do jeito que acertou. O recuo do João Vitor é muito ruim, mas foi o que eu disse. É a falha do goleiro, que é muito confiante na qualidade técnica que ele tem com os pés. Em cima da análise do jogo ainda, eu acho que é uma junção de fatores do que você falou quando a gente começou a tocar no assunto. Eu acho que foi um dos melhores tempos do Fluminense na temporada. Bom, vamos colocar aqui depois do Mundial, porque no Mundial o Fluminense teve atuações também incríveis. Mas assim, pós-Mundial, talvez tenha sido a grande atuação do Fluminense até aqui na temporada. E do lado do Flamengo, eu assim, não vi todos, mas quase todos os jogos do Flamengo na temporada, eu não me recordo do Flamengo ter um primeiro tempo assim tão ruim como foi o jogo de ontem no Maracanã. Porque o time coletivamente estava desarrumado, individualmente a gente via o Coutinho falou do João Vitor, que acabou sendo o jogador mais vaiado ali. Eu estava ontem no Maracanã assistindo o jogo, então foi o jogador que a torcida meio que elegeu para pegar no pé, que estava tendo dificuldade, já não tinha feito um jogo bom anteriormente também. Teve a falha do Rossi, mas é um recuo errado dele. Claramente o garoto estava muito inseguro. E assim, eu comento futebol de base há bastante tempo. E então, assim, eu fico realmente muito sentido quando eu vejo um garoto... Isso, e eu fico muito sentido quando eu vejo um garoto tão jovem assim, recebendo uma oportunidade desse tamanho de ser titular num clássico e não conseguindo corresponder, porque às vezes é uma chance, uma oportunidade que você tem, principalmente quando a gente está falando de uma oportunidade que você tem num clube do tamanho do Flamengo. E aí acaba ficando marcado, né? É isso. E no próprio Flamengo que contrata muito, né? Então, assim, deixa poucas lacunas para esse jogador. E aí você vai depender de como que o seu treinador vai lidar com isso, até para não queimar, até para de repente não tirar do planejamento um zagueiro que tem qualidade que pode ser desenvolvido mais à frente. Mas, assim, tem a questão dos erros do erro de arbitragem, que, na minha opinião, assim, é um dos erros mais grotescos desse campeonato brasileiro. Mas, embora o Flamengo, na minha opinião, tenha sido prejudicado, eu acho que o próprio torcedor do Flamengo, embora tenha sido prejudicado, eu acho que ele está muito mais incomodado com a atuação do time do que exatamente com o erro de arbitragem. Porque, embora tenha havido erro, o Fluminense ontem mereceu a vitória. Mereceu a vitória, de repente, pelo que foi a superioridade do Fluminense no primeiro tempo, talvez por um placar porque está batendo na porta, daqui a 8, 9 dias tem uma final de Libertadores. Do outro lado, o Palmeiras também não está jogando bem, mas o torcedor do Flamengo está preocupado com o seu. E o time não tem correspondido e ainda vem o desfalque do Pedro agora. Então, assim, o torcedor do Flamengo, nesse momento, está ressabiado com essa final de Libertadores que vem se aproximando. Vamos colocar no papo a Letícia Marques, que cobre o dia a dia do Flamengo lá no GE. Globo, para a gente falar disso também, atualizar informações a respeito dessa preocupação com o ataque, né, Letícia? Boa noite, bem-vinda ao Tá Na Área. O Bruno Henrique sentiu algumas dores, deixou o campo com algumas dores. A pergunta é se ele já preocupa para a próxima rodada, o próximo jogo do Flamengo já no sábado, também no Maracanã contra o Bragantino. Atualizações do Flamengo depois dessa derrota, mas a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Bené. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Como você falou, né? O Bruno Henrique, ele deixa o gramado ontem na derrota do Flamengo para o Fluminense com dores na posterior da coxa esquerda. A gente estava no Maracanã, né? Eu estava lá no Maracanã, a gente conseguiu ver. Marcelo Corrégio, nosso repórter, estava na transmissão também, conseguiu ver e detalhar bem o lance que ele sente. E ali, assim que ele pede para ser substituído, ele vai para o banco de reservas e ele parece muito incomodado em ter sentido a dor, né? E gerou, obviamente, uma preocupação ali, porque o Flamengo não tem o Pedro no restante da temporada, o Flamengo não vai ter o Plata na final da Libertadores, então criou-se ali uma expectativa em relação a
qual era o tamanho dessa dor que o Bruno Henrique estava sentindo. A gente apurou que o Bruno Henrique precisou passar por exames e passou pelo exame e não foi detectada nenhuma lesão na posterior da coxa direita, então foi uma boa notícia para o Flamengo. E aí o Bruno Henrique e o restante do elenco, eles se reapresentaram na tarde desta quinta-feira lá no Ninho do Urubu e fizeram aquele treino normal, né? Como a gente sempre conversa, né, Bené? Quem foi titular faz aquele regenerativo. O Flamengo tem feito bastante esse controle nos atletas, esse controle de carga por conta dessa reta final, principalmente visando a final da Libertadores contra o Palmeiras, que é no sábado seguinte, né, no dia 29. Então tá tudo muito contado. E aí, naturalmente, né, o treino de fato, em função do próximo adversário do Flamengo, que é o Bragantino, no sábado, vai ser o treino de sexta-feira, o treino de amanhã. E aí, nesse treino, o Felipe Luiz vai ter todo mundo que ele pode à disposição no gramado para conseguir esqueletar esse time. A apuração de agora é que, nesse primeiro momento, o Bruno Henrique não preocupa, que fica à disposição, mas o treino de amanhã, de fato, a gente vai conseguir ter uma ideia, né? Ou pelo menos tentar, para ouvir um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, do que o Felipe Luiz vai fazer nessa partida contra o Bragantino. E aí, lembrando também, porque nessa partida o Felipe Luiz vai ter que mexer no meio-campo. O Pulgar e o Saúl, eles tomaram cartão amarelo contra o Fluminense, então eles vão cumprir suspensão. Então já vai ter uma mudança no meio. Jorginho voltou. Foi uma boa notícia ali, né? Voltou da lesão da coxa nesse clássico contra o Fluminense. Ele precisou ser acionado ali no segundo tempo. Quando ele volta, torna-se uma opção ali para o Bragantino. E aí, lembrando, o Flamengo enfrenta o Bragantino no sábado, mas enfrenta também, né, o Galo na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Essa que vai ser a última partida antes de embarcar para Lima para enfrentar o Palmeiras. Galo, gramado sintético. Então, assim, vai ser todo um cronograma ali especial pensando nesses 3 jogos e aí, obviamente, levando em conta o principal jogo do ano, que é a final da Libertadores. Valeu, Letícia. Muito obrigado pelas informações. Reta decisiva de Campeonato Brasileiro, também com essa final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que agora não tem que ficar pensando mais no jogo passado. Chega! Agora é virada de chave, é pensar para frente, é pensar no próximo confronto. Não tem tempo para ficar se lamentando, até porque já tem o confronto contra o Red Bull Bragantino, jogo importante. O Flamengo precisa pontuar e continuar ali na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Já vou trazer para vocês aqui do Red Bull Bragantino e a motivação dos caras. Mas antes, olha isso aqui, galera. 180 minutos e uma decisão. Felipe Luiz tem 2 jogos para definir o ataque do Flamengo na final da Libertadores. Felipe Luiz terá duelo contra o Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro para chegar a um consenso sobre quem será o homem de referência na decisão do título lá em Lima, né? Vamos relembrar aqui, né, os últimos 7 confrontos do Flamengo, tá aqui, ó. Os jogos que o Flamengo acabou jogando sem o Pedro, galera. E olha como é que o Felipe Luiz montou o ataque, né? Contra o Fortaleza, que o Flamengo perdeu, o Flamengo montou o ataque com Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Lá contra o Racing, que o Flamengo teve uma dificuldade imensa, inclusive o Plata, né, sendo expulso, cometendo aquela bobagem, colocando o Flamengo em risco, né, ali da classificação. Ele montou o ataque com o Luiz Araújo, Carrascal e o Gonzalo Plata. Contra o Sport, né, nós tivemos ali o Gonzalo Plata, o Samuel Lino e o Bruno Henrique. Contra o São Paulo, Samuel Lino, Carrascal e o Gonzalo Plata, né? Contra o Santos, Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique. Aí contra o Sport novamente, né, que o jogo foi lá na Arena Pernambuco, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. E agora, né, no Maracanã, contra o Fluminense, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Uma curiosidade aqui é que o Samuel Lino, né, ele só não atuou nesse jogo aqui contra o Racing. Agora, ó, o Samuel Lino atuou contra o Fortaleza, contra o Sport em casa, contra o São Paulo. O Samuel Lino atuou contra o Santos, contra o Sport lá na Arena Pernambuco e também contra o Fluminense. Ou seja, o Samuel Lino atuou em praticamente todos esses, dos 7, né, em 6 jogos do Flamengo aí, com o Felipe Luiz, né, nessa ausência do Pedro. Então, galera, o Flamengo, o Pedro agora, o Felipe Luiz precisa agora encontrar uma solução rápida nesses 2 jogos. Senão o Flamengo, né, vai simplesmente sem um cara de referência aí para esse ataque. Inclusive, o Felipe Luiz está pensando até mesmo agora, né, no nome do Juninho, tá? O Juninho que chegou para ser um cara ali do ataque, não foi muito aproveitado aí na temporada. E agora, né, depois desses bons jogos que ele acabou entrando, vai surgindo como uma opção.
mas vamos aguardar para ver. Wagner Mancini esboça a provável escalação do Bragantino para enfrentar o Flamengo. Lembrando que o Red Bull Bragantino vem de 3 vitórias, tá? Contra adversários, né, aí, grandes, né? Contra adversários grandes. O Corinthians, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Parceiro, venceu os 3 e tá super embalado agora para enfrentar o Flamengo. Tá aqui o provável time, né, do Wagner Mancini: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, e Gustavo Marques, Juninho Capixaba, Gabriel, Fabinho, John, Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha, tá? Então, esse daí é o provável time, né, do Red Bull Bragantino para enfrentar o Flamengo neste sábado no Maracanã, né? Lembrando que o jogo é um jogo importante, só faltam 4 rodadas, né? E agora o Flamengo não pode mais perder nenhum ponto sequer. Mano, você não ganhar do Red Bull Bragantino no Maracanã é você entregar realmente o título de bandeja para o seu concorrente. E isso não pode acontecer, tá? O Flamengo agora não pode mais negociar nenhum ponto sequer no Maracanã. Empate não é resultado bom. O Flamengo tem que vencer. Não tem outra palavra a não ser a vitória. É vencer, vencer e vencer. E vencer bem para trazer confiança, né, para os jogadores. Lembrando que faltam aí 2 jogos, 2 confrontos até a grande decisão em Lima no dia 29. Galera, tá chegando, né? Reta final. Agora esses caras têm que se concentrar. Nada de balada, nada de ficar se desgastando por aí. Tem que fechar os caras agora. Mano, agora é hora de chegar e falar pros caras assim: olha só, gente, faltam 4 jogos. Na verdade, 5 para acabar a temporada com o da Libertadores, né? Isso, lógico, não tô contando se o Flamengo for campeão mundial de clubes. Mas aqui na América, né? 5 jogos, pô, vamos agora se fechar, vamos se concentrar, força máxima agora, entregar tudo que pode. Agora tem que colocar isso na cabeça. Agora é hora de motivação, né? Agora é hora de motivação, né? É hora dos caras trabalharem no emocional do jogador para ele entregar tudo. Senão, não adianta, se ficar jogando ali jogo a jogo, como se não valesse nada, como se não fosse importante, o Flamengo não vai chegar a lugar nenhum. Aí vai pegar tudo que fez o ano inteiro e vai jogar na lata do lixo. Porque se não for campeão, né, desses campeonatos, vai jogar na lata do lixo a temporada. Né? Então não vai adiantar nada todo o esforço o ano inteiro no Campeonato Brasileiro para chegar na hora, faltando 4 jogos, dependendo de si próprio, você tropeçar e jogar na lata do lixo o título. Assim também, né, a revanche contra o time do Palmeiras. Mano, o destino nos deu a oportunidade, né, de ter essa revanche numa final de Libertadores com o Andrés Pereira do lado de lá. Cara, a gente tem que aproveitar. É o jogo de vida ou morte para o Flamengo. Lógico, no bom sentido, não estou falando aqui de violência, mas é um jogo, né, do Flamengo e entrar com a faca nos dentes e falar que oportunidade dessa revanche que poderia nunca acontecer. Né? Poderia nunca acontecer, não pelo Flamengo, mas pelo Palmeiras talvez não chegar, ou o Flamengo talvez também, né, ali não chegar no mesmo tempo, os dois na final, né, por se encontrarem talvez numa fase eliminatória e aí só passar um. Cara, mas o destino nos deu a oportunidade rápido de ter uma revanche e ainda com o cara que entregou o título do lado de lá, mano. Cara, isso vale muito para nós rubro-negros. E é isso que esses jogadores têm que entender. E é isso que o Felipe Luiz tem que colocar na cabeça desses caras. Que esse jogo contra o Palmeiras, irmão, vale mais do que tudo pra gente. E esses 4 jogos para ganhar um brasileiro, cara, você precisa colocar na cabeça desses jogadores que eles precisam entregar tudo dentro de campo. Não pode entrar como entrou no primeiro tempo contra o Fluminense. Parecia que o jogo era um treino, parecia que não valia nada. O Rossi desconcentrado, né? A zaga do Flamengo horrível. O João Vitor, o garoto da base, meu Deus do céu, não tá preparado ainda para um clássico desse tamanho, né? O Emerson Royal errando tudo. O Zubeldia percebeu que o lado direito era o elo fraco e foi lá e começou a atacar por ali, né, o lado direito do Flamengo. Não dá mais para esses jogadores ficarem entrando de salto alto, achando que vai ganhar, que já ganhou, como foi contra o Sport, jogarem em rotação baixa, porque era o Sport, o time rebaixado, e quase não conseguem a vitória. Então, meus amigos, sinceramente, 5 jogos, Felipe Luiz não tem mais como flertar nenhum ponto. Agora é fazer todos os pontos dos 4 últimos jogos e ser campeão com uma revanche em cima do Palmeiras.
É a grande oportunidade que o Flamengo tem de terminar um ano maravilhoso, magnífico, tetracampeão da Libertadores, revanche em cima do Palmeiras e ainda de quebra ganhar um brasileiro. 5 jogos. Se você vencer 5 jogos, se o Flamengo vencer 5 partidas, o Flamengo ganha os 2 títulos. Só depende de si. O Palmeiras já não depende de si. Precisa de um tropeço do Flamengo. Então, cara, vamos lá. Na torcida, galera, tô confiante. Tô muito confiante. É vibração, agora é vibração. O torcedor tem que passar isso pros jogadores, passar isso pro treinador, passar isso pra dentro de campo, que a gente quer esses títulos e não abrimos mãos, não vamos negociar, né? Nem um ponto sequer mais daqui em diante. Tamo junto, galera? É isso aí, galera. Vai dar tudo certo se Deus quiser. Isso aqui é Flamengo, pô. Isso aqui é Flamengo. Vou deixar aqui o link dele se encontra na descrição do vídeo, como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para vocês. Afinal de contas, meus amigos, isso aqui é nossa paixão, irmão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!